Apocalipse, né? Então nós vamos ver aqui a igreja de Esmirna. E todas essas igrejas, vamos hoje, elas existem. Se você pegar lá no Google Earth, né? Você coloca lá Esmirna, hoje é Izmir. Coloca lá, né? E aí você vai achar essas cidades. E nenhuma delas, irmãos, hoje, nenhuma delas, elas ficam realmente naquela região da Turquia ali, né? Nenhuma delas hoje é cristã. Não, pastor. A maior parte daquele povo que mora lá naquela região da Turquia, onde está a igreja de Éfeso, Esmirna, esses Filadélfia, a maioria, quer dizer, não todo mundo 100%, né? Mas a grande maioria do pessoal é tudo muçulmanos. Então quer dizer que o pessoal, num lugares onde nos tempos bíblicos era mais cheio de crente, infelizmente a próxima geração não foi tão boa, a próxima não foi tão boa, a próxima não foi tão boa. Quem tomou conta lá foi os muçulmanos. Hoje tem que reevangelizar, né? É igual o Brasil, né? Porque o Brasil é a maioria evangélica. Não sei da onde. Então, se tem uma cidade chamada Brasil, que os crentes moram lá, porque, né? Não importa quem diga isso. Porque o IBGE é grande coisa, mano. Sinceramente, a maioria evangélica, tá bom. Não é nada, né? Uns é que se dizem cristãos, mas na verdade o que com a vida não mostra o quê? Nem um pouquinho, né? Então, se o Brasil é a maioria se diz cristão e evangélico. Eu duvido, eu não acredito nisso não, né? Mas porque as atitudes que a gente vê, não é nesse, amém? Então nós temos que fazer essa chama aí em nós, para que depois ela possa queimar nos outros, né? Para que ela possa expandir, amém? Mas também uma coisa muito necessária é a gente também, a gente não vai ficar aqui para sempre, na verdade. E a próxima geração de crente aí, nós somos crentes bons, mas e se a próxima geração não for, não é verdade? Então a gente tem que pensar sempre em fazer um discípulo, levar pessoas a Jesus, para que elas venham se depois na mãos ao que é a próxima geração. Então é muito legal essas igrejas aqui, né? Elas existem, as cidades, né? Mas as igrejas não existem mais. Então vamos lá? Pode começar a gravação? Primeiro eu vou ler, depois eu explico. Apocalipse 2:8. Vamos lá? Fala assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então, só relembrando, né, para ficar gravado também, que é o mesmo Jesus. Mas para cada igreja, que nós vamos ver que são 7, ele se revela de uma maneira, não é diferente, mas ele se revela de uma maneira, né, para aquela área ali. Na semana passada a gente viu sobre a igreja de Éfeso, né? E ali nós vimos que ele falou: olha, eu sou aquele que tem na minha mão os anjos, os pastores, né? Que andam no meio das igrejas, quer dizer, eu sou aquele que tem o controle de tudo. Eles haviam perdido o primeiro amor. Aqui nós vamos ver, irmãos, que essa igreja, ela vai sofrer até morte física mesmo. Mas Jesus vai dizer: olha, quem está falando isso é aquele que é o primeiro e o último, ou seja, está falando o quê? Ele já existia desde antes. Mas também fala que ele foi morto e reviveu. Ou seja, ele também por um momento, ele se fez homem, claro que perfeito, né? E ele entregou pelos nossos pecados a sua vida, mas também o que? Ele ressuscitou. É por isso que hoje está aqui na Santa Ceia. Qual é a razão? É Santa Ceia. Eu já falei, eu posso dar o título que eu quiser para a Santa Ceia. Mas não adianta, irmãos. Jesus falou que a Santa Ceia, ele diz: faça isso em memória de mim. Não adianta eu fazer a Santa Ceia com outro propósito. A Santa Ceia é em memória da morte e da ressurreição de Jesus. Se depois eu falar da oração, da bênção, da consequência, ok, glória a Deus. Mas não é esse o objetivo principal. Então ele está dizendo para a igreja que, olha, vocês têm que entender. Eu sou aquele que existe desde a eternidade. Eu sou aquele que foi morto, né? Que entregou a vida por vocês. Mas também eu sou aquele que reviveu. Então nós vamos ver que essa igreja vai passar perigo de mortes. Muitos vão ser tentados
até a entregar a vida por Jesus. Só que antes dele falar para a igreja fazer alguma coisa, que aqui no caso vai ser fiel, ele o que, irmãos? Ele se revela. Então não adianta, irmãos, também já preguei isso aqui, né? Só que eu repito porque a vez fica gravado, a pessoa pode não ter visto uma gravação ver a outra. Não adianta, irmãos, mandar, faça isso, faça aquilo, seja assim, seja assado, né? Faça daquele jeito, seja assim, faça daquela maneira. Não adianta, irmãos. A pessoa ela vai ficar com o que ela deve fazer ou deixar de fazer, com o que ela tem que ser ou deixar de ser, no caso do pecado, né? Com aquilo que ela deve fazer, fidelidade, ser fiel no caso, mas não adianta. Ela vai tentar o que, irmãos? Com a força do braço dela. E o jeito bíblico de fazer isso, irmãos, não é assim. Qual é o jeito bíblico? Ele fala, olha para mim, Jesus está dizendo, né? Olha para mim. Você entendeu que eu sou eterno? Você entendeu que eu sou aquele que se fez homem e que morreu, mas que também ressuscitou? Olha para mim, Jesus está dizendo. Olha, aprenda de mim, se alimente, enxergue, alimenta a tua fé. Olha quem é que está dizendo. Então sempre é assim, não? Quando eu entendo isso, eu vou entender que aquilo que ele me pede para fazer ou para ser, isso vai ser o que temos uma consequência. Ele não só fala por falar, mas ele deu o quê? O exemplo. Então ele fala, olha, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Aí, dá até para nós deixar marcado aí, deixa marcado. Olha só o que fala aqui em Colossenses capítulo 1, um pouquinho para trás. Se não consegue acharmos, não converse, tá? Não papagaia, né? Anota aí e procura em casa em nome de Jesus. Colossenses capítulo 1. Até por isso que a gente coloca na telinha. Não, você não tem razão de usar a telinha, né? Para colocar os versículos bíblicos. Colossenses capítulo 1. Se depois em casa você quiser ler todo o capítulo 1 de tema de casa, pode falar, amém? Mas ele vai falar aqui no Colossenses 1, versículo de número 15. Diz assim a palavra, ele tá? Dá para nós ler o versículo 13. Colossenses 1, versículo 13, fala assim. Ele nos tirou, lembra que eu já falamos? Às vezes o pregador tem que ensinar o povo passado, presente e futuro. Né? O que está lá para o futuro é futuro, não adianta. Eu posso pregar como esperança e promessa, mas é isso. Né? Agora, o que está no passado e o que está no presente, nós temos que entender. Então, fala que ele nos tirou. Não é que ele vai tirar. Ele nos tirou do quê? Da potestade das trevas e nos transportou. Não é que vai fazer. Já aconteceu. Nos transportou para onde? O reino do Filho do seu amor. Então não é que vai fazer, já fez. Claro, aqui falando da pessoa que é de Jesus. Pastor, eu não aceitei Jesus ainda, então você não foi tirado da potestade das trevas. Então você não está no reino do Filho do amor de Deus. Não estou, pastor? Não está. Né? Porque não tem meio termo, ou é ou não é. Deu, direto ao ponto. Mas, não, hoje eu quero entregar minha vida a Jesus. Então ele vai, você aceitou ele, você para né, de ser ali um filho do diabo, debaixo da potestade dele, e você é transportado, colocado, né, trazido para o reino do amor de Deus. Olha que bonito, né? Só que tem muita coisa. Quem sabe outra hora eu posso pregar com mais calma, mas não é o propósito. Aí o 14 fala assim, ó. Em quem? Em Jesus, né? Em quem temos. Não é teremos, não é tivemos. É temos, presente contínuo. Temos a redenção pelo seu sangue. Aí fala, a saber, a remissão dos pecados. Então a gente não é pecador, pastor? Em Jesus nós estamos o quê? Na santidade. Claro que a pessoa ela erra, ela peca,
Mas uma coisa, irmãos, é a pessoa pecar, outra coisa é a pessoa que viver no pecado. É bem diferente, né? Uma pessoa tem que se consertar, uma vez ou outra a pessoa erra, né? Outra coisa é viver no fundo do poço, como eu falava, né? A maioria do Brasil é evangélico, não sei da onde. Não sei da onde. Então é tudo evangélico de moita, né? Escondidinho, com vergonhazinha, sem, né? sem evangelizar, sem mostrar. Não é nada, mano. Quem é crente mostra. Né? E não mostra no sentido de se aparecer, amém? Né? Ah, pastor, precisa andar de terno e gravata? Até é bom você vir na igreja de terno e gravata. Fica até bonitinho você estar ali, amém? Né? Mas não é isso que faz você. Ah, pastor, eu vou vir de saião. Eu respeito quem tem essa doutrina na Igreja da Graça, nós não temos. Mas se a pessoa usa uma calça com moderação, não tem o quê? Problema. Ah, mas roupa não leva para o céu. Mas a irmã também não vai dar moço tudo, porque está calor. Né? Mas vai andar o quê? Com moderação. Crente não anda moço na barriga, de cropped. Até agora, cropped masculino. Ai, ai, ai. Não se faz mais gaúcho como antigamente, né? Ainda emocionando. Não. Nem na praia, pastor. Nem na praia. E o dental é aqui, ó. O dente. As irmãs estão entendendo, amém? E o homem também. Né, pastor? Para academia lá, ficar bombadão. Para quê? Para ficar mais fácil levantar o sofá para tua esposa limpar embaixo? Arrastar a geladeira para ela faxinar a casa? Ou tu também pode faxinar, tá, marmanjo? Se não cai pedaço, não lavar uma louça também, tá? Não é serviço de mulher, é serviço de gente. Amém? Para que é? Para carregar a sacola do mercado para ela? Para pegar ela no colo melhor? Para que você quer ficar bombodão? Qual o objetivo? Tem que ser para tua mulher. Amém? Quem é casado, né? Pastor, mas eu não sou casado ainda. Então não chama atenção pela lataria. Porque a lataria pode estar meio ruimzinha. Mas se o motor é bom, leva longe. Não é verdade? Está meio judiada a lataria, mas aí você faz uma chapeação, né? Parece carro italiano, cheio de massa, né? Mas o que importa é o motor, é o trocar o óleo, né? Deixar ali a água do radiador boa, para poder funcionar direitinho. Vai ser uma benção, amém? Aí tem estrutura por fora, abre a boca, só sai besteira. Pastor, parece um avião. Então, se for um avião bombardeado da Segunda Guerra Mundial, nada que bom. Só tem o quê? Conteúdo. Abre a boquinha, nada se aproveita. Então o crente ele tem que saber, mas que também na área, né, de saúde, no caso de vestimenta, né, não é que a gente tem roupa de crente também. Ah, mas o senhor está de terno em cima do altar. Não vou pregar de bermuda e cheio de dedo aqui em cima, né, irmão? Botar o meu bonezinho aqui pro lado virado, tá? Não preciso, né? Então, mas também não podemos também abusar. Nós somos redimidos. Essa é a nossa posição. E aí, pastor? Vamos lá? Senão Deus começa a levar para o outro lado. Mas ele sempre fala, né? Ele sempre fala o que ele precisa. Mas ele fala aqui agora, ó. Agora começa a dizer assim no 15. Tá? Fala assim o 15, ó. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Não é que ele foi criado, irmãos, por Deus. Amém? Quer dizer que ele participou da criação de Deus e Jesus também é Deus. Ele é o primogênito. Amém? Ele é o meio também pelo que a palavra faz. Ele é o meio, né, pelo que a palavra... ele é a palavra, né, por qual tudo foi feito. E ele é a palavra também para quem também o quê? Tudo Jesus. Tudo é para quem Deus também fez para... Então ele é o primogênito da criação. Amém? Ele é aquele que também Deus fez a criação para ele. Então, tá de novo falando aqui, ó. 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra.
Agora fala visíveis e invisíveis. Isso que tanto pode falar do mundo espiritual como do mundo material mais invisível, né? Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Aqui não é só sentido de demônios, né? Tanto reis e autoridades até normais. Tudo foi criado, olha só, por ele e para ele. Você viu? Através de Jesus e para Jesus. Então, olha só, pastor. Deus está falando que ele criou tudo através de Jesus, mas também está falando que ele criou para Jesus. Olha que bonito, tá vendo? Então, ele criou como fosse um presente, né, para o filho dele. Por isso que ele fala lá em Apocalipse, gente, eu sou o primeiro e eu sou o último. Quer dizer, eu sou eterno, né? Eu sou o Senhor de tudo. Mas eu também sou aquele que foi morto, você já está lembrando, né? O tempo que ele se fez homem, mas também o que reviveu. Até o João Batista falava, né? Olha, gente, depois de mim vai vir um outro que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Eu não sou digno nem de tirar ali, né? Como seria hoje falar, né? Nem de desatar o sapato dele, porque ele é antes de mim. Então ele mesmo falava, né? Que na eternidade ele já existe. Mas ali o que? Ele falou assim, gente, eu não sou nem digno de como seria falar, né? Desamarrar o sapato dele. Ele, né? João Batista apontava para Jesus. Amém? Então quer dizer, e aqui está dizendo, tudo foi criado por ele e para ele. Isso que eu estou falando, moço. É o que a Bíblia fala. Né? Mas a Bíblia ela fala o quê? A Bíblia tem os mandamentos. Não, a Bíblia revela Deus. Né? E a partir da revelação de Deus, e através de Jesus, aí sim nós vamos ter o quê? Os mandamentos. Volta a falar errado. É só quando a gente prega. Faça isso, não faça aquilo. Seja assim, não seja assado. É dessa maneira, não é dessa maneira. Aí parece que é só regra, não é verdade? Mas quando eu entendo Deus, aí eu entendo o quê? Agora eu entendo o porquê da regra, não é verdade? Agora eu entendo para quem eu vou fazer o quê? Essa regra, né? Não é que eu vou comprar Deus. Deus a gente não compra, não. Mas eu vou agradecer obedecendo, servindo a Deus. Então, olha que bonito, né? Mas 17 fala assim, ó. E ele é, antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele, né? Através dele, ou seja, né? Então ele é aquilo que mantém tudo. E aí, para nós terminar, e agora falar assim, ó, da igreja agora. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, olha só, e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Lembra que eu já falei, temos lá em Coríntios 15, né? Jesus ele foi o primeiro que venceu a morte espiritual e também a morte física. Amém? Nós vencemos qual agora? Nós vencemos a espiritual. E um dia, quando tiver o corpo glorificado, não é pregação para hoje, né? Quando tiver o corpo glorificado, nós vamos vencer também o quê? A morte física. Deus nunca quis que houvesse morte, né? Deus nunca quis que houvesse tragédia, desgraça. Deus não fez o mundo para isso. Isso foi o quê? Foi o pecado que entrou, não é verdade? Então, por isso que a gente nunca pode atribuir desgraça, coisa ruim, tristeza, morte. Né? A gente nunca deve atribuir a Deus o que falta algum. Às vezes a pessoa fica revoltada, né? Um parente morreu. Deus levou. Não, não é Deus que levou. Quem levou foi o diabo.
Porque a morte não é feita por Deus. Se a pessoa morreu com Jesus, Deus levou a alma para o paraíso, para o descanso. Aí não é errado eu falar. Mas não vem dizer que Deus levou. Por que Deus levou? Ele é tão fraco que para levar alguém para o céu, ele tem que fazer um acidente ou botar uma doença na pessoa? Sério? Se ele só falar assim, pronto, partiu. Sem sofrer, sem sentir nada, tá aqui, já não tá mais. Pronto. Amém? Então, cuida com algumas coisas que você ouve aí, que são erradas. Amém? Mas também nós vamos ver que ele está acima de tudo isso. Mas vamos voltar aqui. Ele tem a preeminência. 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, volto a falar. O que está falando, moço? Está revelando quem é Jesus. Tanto a natureza que ele tem na eternidade, como na natureza que ele teve naquele tempo que ele se fez homem, né? Como na natureza que ele tem agora como um homem perfeito, né? Mas também é Deus à direita de Deus. Quer dizer, o assunto da Bíblia é o quê? É Jesus. Né? Porque ele foi prometido no Antigo, ele veio nos Evangelhos, né? Ele subiu e ele ensina a gente o quê? Através das cartas. Então, olha como é diferente. Você tem que ser fiel. A pessoa tem que ser fiel, tem que ser fiel, tem que ser fiel, tem que ser fiel. A pessoa não consegue, porque ela tenta com a força dela. Agora você te fala, vamos, olha para Jesus, vamos ver quem ele é, vamos falar dele, vamos mostrar ele, vamos desenhar ele. Jesus é maravilhoso. Pois é, então, a esse Jesus que é maravilhoso, você tem que ser fiel. É diferente, irmão. E esse é o padrão bíblico de pregar. Não é a invenção do pastor Moisés, não dá. Não é, não. É Bíblia. É assim que a Bíblia foi feita. Se uns não fazem, o problema não é meu. Mas o problema é meu se eu sei não fazer. Vamos voltar lá então para Apocalipse. Já estava marcado, né? Então, Apocalipse 2:8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último. Já vimos isso lá em Colossenses. Que foi morto e reviveu. A palavra Esmirna, né, irmãos, ela vem também de mirra, né? Aquela plantinha lá que a pessoa esmaga. Lembra que Jesus também, né, foi, né, embalsamado. Então, aquela plantinha que se esmaga, né, irmãos, para ajudar a manter, digamos assim, né, para fazer embalsamamento. Então, aquela plantinha que ela é esmagada, e quando ela é esmagada, ela sai aquele perfume, aquele óleo, né? Aquele ingrediente para ser usado, amém? Então, até na igreja ele está se revelando, né? Olha, é como aquela plantinha que leva o nome da cidade de vocês. Eu fui moído, eu fui espremido, para ali sair um aroma agradável, ser uma coisa boa, não é verdade? Então, olha como até o nome da cidade e a forma que ele se revela já é pregação, né? Então, ele fala aqui no 9, ó. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Tem muita coisa aqui no versículo, mas o que ele está falando? Lembra que nós já vimos semana passada? Ele falou, eu sei as tuas obras. Só que as obras estavam aqui no passado. Agora, essa igreja aqui, tem uma outra também, é a única que não é repreendida. Então ele fala, eu sei as tuas obras. Ou seja, ele não apenas sabe que fizeram, mas ele sabe que eles fazem. Então, eu sei, eu conheço as tuas obras e a tua tribulação. Pastor, o crente passa luta bem menos que o mundo, é verdade. Mas Jesus não levou o sofrimento na cruz? Levou o sofrimento, a vergonha, mas da maldição. Agora, o sofrimento, por amor ao Evangelho, ele não levou.
ele falou que muitas vezes nós passaríamos por aflição. Mas também não vamos ser aquele crente, irmãos, chato, manhoso, sem mala sem alça, né? Que é desagradável, intragável, intancável, que ninguém gosta. Aí eu falo, não, isso é perseguição. Não, irmão, tu é que é uma mala sem alça. Você conhece gente assim? Ai, pastor, aquele crente lá não dá. Olha, meu Deus do céu. Né? Então aí não tem nada que ver com Jesus, tá, mano? É a pessoa que é uma mala sem alça que não sabe se comportar. Tem que aprender. Amém? Porque nem Jesus, mesmo andando no meio dos pecadores, ele pecou. Mas ele também não andava, ok? Só no meio dos santos. Até porque não tinha. Então, se ele voltasse para o céu, voltei, pai. Não é verdade? Mas o que ele fez? Ele dizia: eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. Para quê? Ao arrependimento. Arrependimento o quê? Você foi chamado pecador, se arrependeu, virou o quê? Santo. Não é verdade? Então, quer dizer, ele também não deixava a pessoa como ela estava, não é verdade? Mas ele fala, ó, mas eu sei da tua tribulação, eu sei das dificuldades de vocês. Olha, o que acontece em Esmirna, Jesus está dizendo, tem aparência. Tem aqueles que são judeus, mas não são. Ou seja, eles dizem que eles são. Lembra que eu falei semana passada? Ah, eu posso não estar bem com Deus. Aí eu posso nos encher o meu Face, o meu WhatsApp, escrever na minha testa aí versículos de como ele me ama. Grande coisa. Não é porque você encheu de versículos que isso é na tua vida a realidade. Lembra que ele falava na semana passada para Éfeso? Eu tenho, porém, contra ti. Amém? A igreja de Éfeso podia juntar a Bíblia toda, versículos que falam como ele ama. Ia ser verdade? Se ele falou eu tenho contra ti, quer dizer o quê? Eu tenho contra... Deu para bola, irmão. Não tem que ficar. Mas aqui não. Aqui essa igreja, irmãos, o quê? Ela estava boa com Deus. Ele falou assim, gente, é muita aparência, né? Eles dizem que são sinagoga de Deus, nada contra os judeus, tá, moço? Mas contra a atitude, né? Mas eles não são, eles blasfemam. Eles dizem que são ali povo de Deus, judeus, mas eles não são. Olha, eles são sinagoga de Satanás. Olha que forte, né? Eles são sinagoga de Satanás. Tipo assim, eles estão falando, mas não é não. Agora vocês aí estão com tribulação, vocês estão até com privação financeira. Ali, pobre é sentido material mesmo, né? Talvez os judeus estavam fazendo embargo ali para os cristãos, boicote, alguma coisa assim, né? Olha, vocês estão até com necessidade material. Vocês estão até pobreza ali, eu vou falar, é material, né? Estão com dificuldade nas coisas materiais. Mas olha, mas vocês são ricos. Que bonito, não? Já adiantando o assunto, vai ter uma igreja que vai falar, vocês falam que são ricos, que não tem falta de nada, que não tem necessidade nenhuma, mas vocês são pobres, miseráveis, cegos, desgraçados e nunca. Então, de novo, você viu, moço? Irmão, eu posso abrir a boca e falar o que for. Eu posso juntar versículos e versículos. Tudo desaba se Deus não me der o quê? A aprovação. Amém? Uma coisa é você falar, eu sou de Deus. Outra coisa é Deus falar que você é dele. Uma coisa é você falar, eu vivo para Deus. Outra bem diferente, irmão, é ele falar que você vive para ele. Amém? É como quando eu falo no culto, né? Deus, esse culto não tem que ser apenas agradável às pessoas. Que culto legal, que culto bonito, animado. O pastor prega bem, fala bem. Que ambiente gostoso. Amém? Tudo isso é consequência. Mas se no final ele não falar, eu aprovei esse culto. Adiantou alguma coisa, não? Então não adianta. É a aprovação de Deus que está valendo. Ele fala assim, gente, aí vocês estão numa luta, numa tribulação, até numa dificuldade financeira, estão em pobreza, né? Estão apertados, mas vocês são ricos. Agora, esses aí que não são, eles dizem que são, mas eles não são.
meus, eles chegam até a blasfemar contra vocês. Olha, esquece eles. Então, viu como ele está falando, né? Que é ele, né, que vai dar a aprovação. E deve ser assim que nós buscamos. Agora ele vai começar a preparar o povo, irmãos. Já nós vamos encerrar aqui. No versículo 10. Vamos lá? Ele fala assim, ó, primeiro eu vou ler, depois eu prego, tá? Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. E como é que ele termina? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você viu o que ele fala? Sejam fiéis até a morte. Mas como é que ele começou a carta? Eu sou aquele que é o primeiro e o último, o que foi morto, mas que reviveu. Viu? Ele fala, o que eu peço para vocês, eu fiz antes, por vocês. Eu dei o exemplo. Olha, eu também tive que ser fiel. Lembra que eu orei lá 3 vezes falando que se pudesse passar o cálice? Eu dizia, mas se não puder, se faça à vontade. Lembra que eu fui para a cruz, não fui dando risada, eu sofri. Vocês entenderam quem é que está falando? Só eu. Olha, então agora eu quero que vocês sejam também fiéis. Se inspirem em mim e sejam fiéis. E fiéis até a morte. Porque alguns, por não negar Jesus, alguns por não largar a palavra, seriam assassinados por causa do evangelho. E aí, ele falou o quê? Mas você entendeu quem é que está dizendo? Gente, se preparem, vocês vão passar por uma luta, ele está falando aqui para a igreja, né? Vocês vão passar, muitos vão até para a cadeia. Olha, vai ter gente que não vai sair da cadeia vivo. Vai ter gente que vai se manter fiel e vai ser assassinado por não negar Jesus. Não negar o nome dele, no caso, né? Não negar o meu nome, Jesus está dizendo. Olha, tem gente que vai pagar com a vida. Mas você tem que ser fiel até a morte, tá? Se tiver que morrer por mim, vocês morram. Por quê? Porque depois eu vou dar a coroa da vida a vocês. É como Estevão, se você ler lá em Atos capítulo 7, né? Ele estava lá morrendo, estavam dando pedrada nele, apedrejando ele. E ele dizia, Jesus, perdoa essas pessoas, elas não sabem o que estão fazendo. Se já é os lacradores de hoje, né? Não aceite. Seja você mesmo. Seja mais você. Não leve desaforo para casa. Querido. Não importa agradar você, o que importa é agradar Jesus. Ele falou o quê? Até a morte. Ninguém de nós não quer ser provado ou tentado até a morte. Está amarrado em nome de Jesus. Mas se hoje pegar os teus filhos e dizer, tu nega Jesus, eu acabo com eles. O que você faz? Ah, não, pastor, foi mal aí. Não, não é mal. E essa escolha que você fizer pode te tirar do céu. Você fica vivo na terra com os filhos e vai para o inferno quando morrer? Ou você perde os teus, vive sem eles, com a dor, e no final você vai para o céu. Oh, pastor, que Deus nunca permita que eu passe por isso. A gente é muito bom em falar, mas na hora do vamos ver. Por isso que eu falei, moço, tem crente que às vezes dá uma chuvinha e não vem na igreja. Pô, não, uma chuva te tira da igreja. Imagina se botar um revólver na tua cara para te negar Jesus. Negou na hora, frouxo. Uma chuva, um friozinho, um calor, tá dodói. Irmãos, ontem eu estava desde as 5 e pouco da manhã, 6 da manhã, descarregando o caminhão lá, até de noite. Descarregamos 2 caminhões em Viamão 41. Depois tinha reunião do obreiro ainda. Eu estou todo doído por dentro. Mas eu não queria estar aqui. Não, eu queria estar dormindo. Eu estou todo dolorido. Toma um Dorflex e vai lá. Mas o que eu estou dizendo, moço? Não estou dizendo, olhem para mim. Eu estou dizendo, moço. Mas a pessoa, às vezes, por uma desculpinha. Ai, pastor, não trouxe os meus fofuchos para a igreja.
Tava tão friozinho, parecia uns anjinhos dormindo. Ensina eles que é mais importante dormir no frio do que vir para a igreja. Ensina. Ensina eles que é mais importante dormir, amanhã eles tiram o teu sono. Não estou amaldiçoando, tá, mas eu tenho 2 filhas. Né? Então, a pessoa é muito mimimi, muito nhenhé. Então, sinceramente, moço, que Deus nos livre de chegar a esse ponto de ter que decidir entre Jesus ou a morte. Porque não sei. Baseado no que eu vi na pandemia, onde a maioria, depois que acabou a pandemia, sumiu da igreja, eu te digo, moço, acho que a maioria da igreja não está pronta para morrer por Jesus. A maioria negaria Jesus. Não vem na igreja por causa do frio, por causa da dodói, isso, aquilo, outro. Imagina uma arma apontada, negou na hora. Aí o senhor não pode falar isso. Posso sim, por que não posso? Né? Então a gente vê pelo fruto que se conhece o quê? A árvore. Sinceramente, moço, que Deus me livre, né? De eu ter que dar a minha vida por Jesus, de eu ter que fazer uma escolha, de eu ter que negar Jesus, né? Ou dar a vida. Que Deus nos livre disso. Mas, irmãos, muita gente no passado, ainda hoje no nosso, né? Não no nosso país em si, né? Mas muitos países onde nem Bíblia você não pode ter. Tem ritmos que dá o quê? A vida pelo Evangelho. Na grade, nós estávamos vindo na quinta-feira, né? Que teve gente que traduziu a Bíblia para a língua do povo e foi morto por isso. Hoje a pessoa não traz nem a Bíblia na igreja, né? Ou tem no celular aí, podendo baixar. Tem aplicativo de tudo, só não tem uma Bíblia lá. Né? E homens e mulheres também, né? Morreram para trazer para nós aqui o Evangelho. Então ele fala assim, gente, vocês vão passar uma luta braba, tá? Vai ser 10 dias. Vai ter gente que não vai sair vivo da prisão. Vai ter gente que vai ter que morrer para não me negar. Ou seja, ou vai morrer ao não me negar. Olha, mas se precisar, até a morte tem que ser fiel. E eu vou dar a coroa da vida para vocês. Glória a Deus, amém? Então, volto a falar, mas eu não quero passar por isso na minha vida. Que Deus me livre. Mas e se futuramente acontecer? Falei, baseado no que a gente viu na pandemia, né, onde as igrejas estavam cheias, acabou a pandemia, as igrejas não voltaram a ser cheias como antes, a maioria do povo não é fiel com Deus, irmãos. Não é fiel. A maioria nega Jesus por coisinhas banais do dia a dia. Imagina uma espada apontada na cabeça. Imagina um revólver apontado para os filhos. Nega na hora. Vai para o inferno, mas não perde as crianças. Pastor, que Deus nos livre disso. Por isso que eu estou falando, não, eu oro para que a gente nunca passe por isso. Mas e quem passar? Até a morte, ser fiel a Deus. Não é bom perder e não é bom morrer, né? Mas ele fala assim, ó, mas se precisar, eu vou te dar o quê? Uma recompensa. A coroa da vida eu que vou dar para vocês. Forte isso, não? Muito forte. Um dos pastores aqui, irmãos, era um homem chamado Policarpo. Isso a gente aprende na grade, né? Policarpo. Policarpo, ele foi discípulo do apóstolo João. Do João, né? Ele era pastor lá em Esmirna, né? E ele morreu com 80 e poucos anos. Quer dizer, ele foi morto, né? Aí diz, nega o Senhor. Ele é bonito, está registrado na história da igreja, né? Como assim negar o Senhor? Ele morreu com 86 anos, se não me engano. Eu tenho servido a ele todo esse tempo. Tem até um filme da Igreja da Graça, né? Que vinha para a graça do Policarpo. Eu tenho servido ele com tanto amor. Ele tem sido tão bom para mim. Ele nunca me deu razão. Por que agora eu negaria ele? E ele foi morto, né? Por amor ao Evangelho. Amém? Ele era daqui. Ele era pastor de Esmirna. Depois a gente achar lá, né? No Graça Filmes, lá deve ter esse filme, né? Depois vocês procurem. Eu vinha para a igreja em DVD, né? Que é DVD, pastor? Mas é muito bonito esse filme. É uma história real, né? Tá escrito, né? E um deles era esse aqui. E ele foi realmente, até a morte, né? Então, muito bonito. E aí, para terminar, e olha só, ele faz agora uma promessa, lembra? Que tem a palavra para aquela igreja, da onde nós vamos aprender, né?
estamos bem, continuamos, não estava bem, vamos nos consertar. E agora ele fala aqui no 11, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então inclui nós. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Pastor, não sabia que tinha mais que uma morte na Bíblia. Está aqui, ó. Não receberá o dano da segunda. Como assim, pastor? Que dano é esse da segunda morte? Por isso que nós pregávamos, inclusive, na quarta. Não, tem que aceitar Jesus. Para que passasse o quê? Da morte para a vida. Pregamos hoje. Da potestade das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Para que nós tenhamos a remissão pelo sangue de Jesus. O que é a remissão, pastor? É a remissão dos pecados. Amém? Mas e quem se negar? Nós vamos dar uma olhada aqui, depois eu vou voltar para encerrar. Apocalipse ainda, né? Não precisa nem ajuda, moço. Abre lá no capítulo 20. Isso, depois você procura aí, né? Depois procura dar informação porque o irmão saiu e não voltou ainda. Estou de olho em tudo aqui nessa noite. Apocalipse 20, versículo 6. Depois justifica. Apocalipse 20, versículo 6. Amém? Fala assim, ó. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Olha de novo aqui. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. É aquele reinado, né, messiânico de Jesus na terra, né? Onde os salvos vão com ele. É até louco que a gente canta, né? Mas enfim, você viu, a palavra falou o quê? Que a primeira ressurreição não nos dá mais o quê? Chance de provar o que é a segunda morte. Então tem uma segunda morte, pastor, você acabou de ler. Pastor, mas a segunda morte é o inferno? É pior? Porque olha só o que fala aqui no versículo 14. Diz assim, ó. Vamos ler o 13, ó. E deu o mar os mortos que havia nele, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Você viu? Então é um lugar real para onde as pessoas vão. Amém? Se havia, é porque foram. Não é uma figura de linguagem, uma invenção da Idade Média. É um lugar aonde as pessoas vão. Porque se eles deram o que estava nele, é porque foram para ele. Amém? Então, ó, e deu o mar e os mortos que lhes havia, e a morte e o inferno deram os mortos que lhes haviam. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E se ralou, por quê? Porque nós somos salvos pela justiça de Jesus. Por isso nós somos cobertos. E quem está descoberto vai ser pelas suas obras e vai se dar mal. Mas olha só, aí o 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda. Por isso que eu digo, não, mas o inferno é a salinha VIP do lago de fogo e enxofre. Porque um dia até a morte e o inferno vão ser o quê? Lançados nesse lago. Satanás também, os demônios também, né? E, infelizmente, as pessoas. Mas Jesus quer que alguém vá para lá? Ele deu a vida, ele foi morto e ressuscitou. Ele se entregou porque ele não quer que ninguém vá para lá. Então, por que as pessoas vão para o inferno, pastor? Pelo simples fato de rejeitarem Jesus. E não é simples, né? Mas o que ele fez foi simples. Qual a dificuldade de que ele morreu por nós, ressuscitou? Qual a dificuldade disso? Mas quem nega, infelizmente, aqui, vai provar a segunda morte. Eu sempre falo aqui, né? O inferno não é ruim porque Deus, é porque o diabo está lá. O inferno é ruim porque Deus não está lá. E o inferno, né? Não vai ser nada, moço. O pior vai ser o lago de fogo e enxofre, onde Deus vai derramar a ira dele eternamente. Olha só no 21, versículo 8. Então eu estou te explicando o que é a segunda morte também. Quando alguém te pergunta o que é a segunda morte, a segunda morte, meu pastor mostrou na Bíblia, né? Que é esse lago de fogo e enxofre. É coisa séria. Né? Então, ó, 21, 8 fala assim, ó. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos
e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda. Depois você pode lermos do 9 em diante, né? Que fala aí da Nova Jerusalém. Você viu então o que é a segunda morte? Vamos voltar lá para Apocalipse 2. Então, o que é esse lago de fogo e enxofre, aonde um dia até os demônios, até Satanás, até o mal vai ser o quê? Condenado. Então, o inferno não é o destino final. O inferno é um momento. Amém? Não é que a pessoa vai ser do inferno, tá? Mas o quê? Depois o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo e tem gente que assim, o diabo tá no inferno. Aí a pessoa imaginou um castelo, né? Hell Castle, inferno, né? S.A., né? Aí numa salinha lá, rei Satanás. Ele tá num trono lá, mandando no inferno, desmandando, né? Tá lá reinando, e de lá ele faz a maldade no mundo. Que coisa mais ridícula também, você tem que ir da Páscoa? Saci Pererê, Curupira, Mula Sem Cabeça, Papai Noel, Disco Voador. O que você crê? Coelhinho da Páscoa? Não, amém? Ele não está lá, não. Passou, tem pessoas que falam, exatamente não. Ele não está preso no inferno, ok? Ele está em todas. Lá em Efésios não fala que era o príncipe das potestades do quê? Do ar. Né? Então, há um mundo espiritual onde Satanás governa sobre aquele que não é povo de Deus. Amém? E infelizmente as almas de quem morre sem ser de Deus vão para esse lugar chamado inferno. Mas não é ainda o final, porque um dia até o inferno será lançado no lago de enxofre. Então não é uma ideia, uma metáfora, uma figura de linguagem. É algo que existe, algo que é real, algo que em algum mundo espiritual tem e vai ser o quê? Lançado. Que tristeza, não? Mas Jesus não quer que ninguém vá para lá. Então, vamos voltar ali, que ele fala no 2:11. Já pode preparar a Santa Ceia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, com a igreja de Esmirna, isso, já pode preparar. A igreja de Esmirna eu falo o que, né, irmãos? Que tem que ser fiel, mas primeiro eu tenho que olhar o quê? Para como Jesus foi fiel. E aí eu me inspiro nele para que eu seja fiel. Pastor, mas se você não precisar ser tentado para negar Jesus, vou morrer de velhice. Tomara que seja uma velhice muito longa, se ele não voltar antes. Mas que a gente tem que estar preparado aqui para ser fiel até o final. Amém? Essa igreja foi elogiada por Jesus. Então Deus abençoe você de casa. Vou preparar.